Deixa eu aproveitar e chamar aqui o professor de Direito Constitucional, nosso querido Marco Antônio, ele que é advogado, conhecido como Super Bem. A gente trabalhou juntos lá na época na Jovem Pan. Marquinho, bom te encontrar, o professor. O senhor tá bem? Tudo bem, William. Prazer é todo meu. Prazer, Marcelo. Um beijo para toda a audiência da Itatiaia. É um prazer estar com vocês hoje aqui. E eu tava ouvindo o Marcelo falar, eu acho bem surreal tudo que a gente está vivendo, né? Então, você olha uma fraude fiscal do governo, falta de organização das finanças, mente para o Brasil e para o mundo, tanto que a Economist hoje, inclusive, publicou, né, ontem matéria a respeito disso. O governo agora está sentidinho, está doidinho, porque não consegue... Nem de revista de esquerda inglesa consegue apoiar mais esse desgoverno bizarro do Brasil, nem a censura do judiciário. Então eles estão se aproveitando de todo o subterfúgio, toda a força do sistema, para fazer a gente pagar o censor, para fazer a gente pagar o fiscal que entra na tua empresa e arrebenta ela, seja um fiscal ambiental, seja um fiscal do Ministério Público do Trabalho, um fiscal da Receita Federal. E agora tem os fiscais do discurso, Supremo, AGU, Ministério Público Federal, prendendo o humorista por piada. A gente que financia essa porcaria toda aí. Com o dinheiro do IOF. A camisa do hashtag Fora Moraes, é isso mesmo, cara? Fora Moraes, sempre. Primeiramente, fora Moraes. Eu tô que nem o cara da esquerda na época do Michel Temer, né? Fora Temer. Eu acordo todo dia e pra mim essa é a pauta principal. Se a gente não começar um freio e também uma reforma profunda e radical do STF, a gente vai ficar... parar naquele inquérito do fim do mundo, não? Porque todo mundo que briga vai acabar parando lá, né? Não, eu não. Passei debaixo desse radar. Mas vamos lá, até aproveitando. Porque assim, aí a turma vai dizer, mas o que o Marco Antônio, que é lá de São Paulo, tá fazendo aqui na Itatiaia, em Minas Gerais? O Marcelo até que me deu essa informação que o Marco, e a gente comentou no Conversa de Redação, que o Marco Antônio estava morando aqui em Lagoa Santa. Você tá morando em Lagoa Santa? Lagoa Santa. Desde quando? Lindo, maravilhoso. Baita município maravilhoso. Eu adoro Lagoa Santa. É bom demais, né? E a informação que o Marcelo passou... Marcelo, por favor, tenha bondade. A informação é que o Marco Antônio é um dos nomes indicados, né? Que pode ser indicado pelo ex-presidente Bolsonaro para ser candidato do PL ao Senado em Minas Gerais. E aí já aproveito para perguntar para o Marco Antônio se a bandeira Fora Moraes vai ser a principal bandeira dessa sua possível candidatura ao Senado em Minas. Eu acho que tem que ser a bandeira de todo e qualquer político, até de reunião de condomínio. Para você eleger o síndico, para você apontar o zelador. Se a gente coaduna, se a gente passa pano, se a gente se silencia contra a escravidão psicológica, o sequestro do discurso e do debate público por agentes burocratas num Supremo Tribunal Federal que usam uma parte da Polícia Federal como a sua Gestapo pessoal, eu acho que todo mundo tem o dever moral e cívico de, no mínimo, tirar o cara de lá e prendê-lo pelos crimes que ele cometeu, ele e toda a turma que está em volta dele dando suporte para esse regime. Ô Marco, agora... Peraí, deixa eu perguntar. Essa crítica do Bolsonaro, essa tá na ponta da língua. Então tá bom, tá. Não, que eu tô incomodado. Eu quero saber, ele é de São Paulo, cara. Ele tá aqui em Minas. Você vai concorrer no estado de Minas Gerais, é isso? É isso. Você é paulista. Você conhece o que de Minas? Cara, graças a Deus eu tô recebendo muito apoio de várias regiões do estado de Minas Gerais. A gente tava conversando antes de entrar no ar aqui do Triângulo Mineiro, a Juiz de Fora, de Ipatinga, Governador Valadares, a região de Divinópolis. Tem muita gente apoiando, porque as pessoas sabem que a gente precisa de uma quebra paradigmática no Senado Federal. A galera tá de saco cheio daquele discursinho de senador que finge que tá preocupado com questões comezinhas e pontuais do Estado, chega lá e ele vira as costas para todo mundo. A maior crítica dos empresários do Triângulo Mineiro é exatamente essa. Eles estão falando que estão abandonados. Infraestrutura logística, o escoamento da produção de lá, um monte de problema sério estrutural. Cara, não tem nenhuma atenção. Pacheco, Carlos Viana, essa galera aí, ó, pegou o voto de todo mundo e picou a mula. E agora também se silencia, e o Pacheco é o caso mais emblemático do país, né? É o cara que sentou em cima do pedido de impedimento do Alexandre de Moraes, que nem o Alcolumbre já sentou da outra vez, e nada muda, porque esse pessoal é a velha política, esse pessoal não pode mais, a gente não pode mais deixar esse pessoal enganar o povo. E é com esse espírito que eu vim. Fui convidado por muita gente daqui de Minas e tô nesse projeto. Ô Marco, mas além da pauta, né, de criticar o Supremo, de votar contra o ministro, a bancada mineira, querendo ou não, tem um papel fundamental para algumas demandas históricas de Minas Gerais. Por exemplo, a questão da dívida de Minas, que inclusive foi um projeto elaborado pelo então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né?
que discutiu com a Assembleia de Minas a criação desse projeto que o Lula acabou apoiando. O senhor sabe quanto que Minas deve à União? Isso que é maravilhoso, né? Tudo tem a ver com o projeto para o Brasil, de fato. O Brasil não é uma federação, o Brasil é um estado unitário e a gente é humilhado, a gente tem já as competências todas da União concentradas na União e agora a gente fica refém de dívidas bilionárias com a União. É óbvio que a gente precisa renegociar isso daí, a Propag vai nesse sentido, né? Eu vejo o esforço do Bruno Engler fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça e trabalhando dentro desse projeto para votar o quanto antes e permitir e viabilizar que todo esse conjunto patrimonial sirva como uma forma de amortizar essa dívida com juros próximo de zero. Eu acho que tem que fazer isso por uma questão de equilíbrio fiscal. Tem muita gordura para cortar do Estado e a gente não pode ter tanta burocracia assim para aprovar esse corte gigantesco de uma infraestrutura que não deve e nunca deveria pertencer ao Estado. Então você acredita que é importante repassar as empresas do Estado para o governo federal, é isso? Não. O patrimônio que não tem interesse específico do Estado. Aquilo que é de interesse da autonomia do Estado deve ser preservado. Agora, esse cálculo tem que ser feito dentro de um debate amplo que tem, inclusive, a comissão que eles montaram da Propag vai exatamente nesse sentido. Mas a gente não pode ter uma burocracia tão grande para se livrar de patrimônio público. A gente tem que poder se livrar de patrimônio público, que nem a gente tem que poder empichar um ministro do Supremo Tribunal Federal que comete crime com alguma destreza, com alguma rapidez, porque a gente não pode ficar vivendo dentro do paradigma do tudo que vem do Estado é bom. Não, o Estado tem que ser enxugado, o Estado tem que ter suas despesas cortadas. Agora, subserviência à União, Deus me livre. Eu acho que os verdadeiros projetos têm que redimensionar o tamanho dos estados e da autonomia federativa no Brasil. O Brasil não é federação, é uma falsa federação. Todo mundo fica hoje de joelhos para a União. E a reforma tributária que foi aprovada vai exatamente na mesma linha. Todas as competências legislativas importantes estão no Congresso Nacional, deveriam estar nos estados. A gente tinha que ter o nosso Código Penal, a gente tinha que ter o nosso Código Tributário, sem medo de sofrer represália da União. A União se tornou uma entidade totalitária e centralizadora. Mas eu fiquei com uma dúvida, Marco Antônio. Então, o projeto, né, que teve o Pacheco que encabeçou esse projeto, caso o senhor seja eleito senador de Minas Gerais no ano que vem, o senhor vai apoiar esse projeto do Pacheco, que o Zema vem discutindo com o Lula, a adesão de Minas ao Propag, ou é um tema que você acha que não deve... Na verdade, esse tema ele já vai ter evoluído a partir dessa data, porque tem até o segundo semestre do ano que vem, né, para fazer toda essa... para conseguir aprovar dentro dessa perspectiva. Mas ele vai até 2030. Sim, uma vez implementado ele vai até 2030. Se o projeto conseguir ser implementado, a gente tem que analisar e fiscalizar de perto o que está sendo discutido lá e o que eles estão realmente fazendo de gestão eficiente, ou jogando para a galera. Porque não dá, a gente não pode conviver com uma máquina tão pesada e tão cheia de problemas que não são problemas do interesse e nem da vontade do povo mineiro. Marco, quando eu cheguei aqui, eu era chamado de forasteiro e é um grande desafio, né, de conhecer um estado, né, do tamanho do estado de Minas Gerais. Nós temos aí a maior malha rodoviária do país. Eu queria saber, né, se você tem noção, né, por exemplo, da dimensão desse estado e dos problemas que nós enfrentamos aqui nas nossas rodovias. Você tem noção de como é caótico o trânsito aqui? Eu tenho, porque eu tô circulando bastante. Tá muito ruim. Tá muito ruim em todos os sentidos, assim, sem sacanagem. Posso te colocar um pinga-fogo? A malha rodoviária, ela tá péssima. Em vários, e isso inclui, inclusive, isso afeta a vida das pessoas, isso afeta escoamento logístico de atividade produtiva do campo agrícola, que hoje é muito mais forte, inclusive, que o lado de exploração de minério de Minas Gerais. É bizarro, quer dizer, e a gente não tem outros meios de escoamento dessa produção. Então, em termos de infraestrutura, Minas está bem atrasada e Minas está ficando para trás no Brasil, tá? Com relação a isso. É bem triste olhar a realidade disso, porque não só tem risco de vida para as pessoas, né, que trafegam nessas estradas, mas tá ruim, tá efetivamente ruim. Precisa duplicar um monte de rodovia, precisa trabalhar para levantar recursos para isso. Agora, você quer um estado gigantesco, aí vai ser sempre essa história que a gente vê aí. Ô Marco, essa é uma dúvida até, né, uma crítica que vários deputados mineiros têm feito, inclusive não ao senhor apenas, né, o Eduardo Cunha, né, que é do Rio de Janeiro, sim, também está se lançando candidato a deputado aqui em Minas. O Paulo Guedes pode ser que venha também ser candidato em Minas, apesar de ser mineiro, né, passou a maior parte da vida fora. Vários deputados questionam muito isso.
poxa, esses candidatos que estão vindo de fora, eles não conhecem nada de Minas Gerais para poder defender essas bandeiras no Congresso. O Pacheco nasceu e morou aqui, ele é de Rondônia, mas ele morou a vida inteira aqui. Legal, parabéns, Pacheco é daqui. Parabéns a todos. A minha pergunta seria mais ou menos, o senhor conhece a 381, a rodovia da morte, sabe onde que ela liga, o que precisaria ser feito nela para que ela seja uma rodovia menos, né, com alto índice de acidentes? Cara, eu acho que todas essas perguntas elas são legais porque elas estão entrelaçadas, entendeu? Eu consigo enxergar que se a gente resolve problema do tamanho do orçamento do Estado versus a dívida que existe contra a União, se a gente consegue trabalhar nisso, também emancipando o Estado das garras da União e dessa falta de autonomia, a gente consegue destravar e consegue fazer um grande programa de concessão. Agora, eu acho meio triste, assim, eu vou te falar que o Vetor Norte lá, por exemplo, de Lagoa Santa, tem projeto parado lá, que não andou. Era projeto que era para ter começado antes da gestão Pimentel, pra você ter uma ideia. E tem a ver exatamente com escoamento de produção, tem a ver com infraestrutura logística, tem a ver com mais acesso, tem a ver com turismo, tem a ver com turismo ambiental, inclusive. E nada disso vai pra frente. Lá é uma região que tem muita coisa boa pra gente explorar e o Estado não oferece meios por causa disso, né? A galera tá morrendo na estrada. O Brasil acho que tem 40 mil mortes na estrada por ano. É um número absurdo, é quase o mesmo número de homicídio. É um negócio surreal isso daí. Então, Marco, mas a gente está falando de uma forma específica. A pergunta do Marcelo é a seguinte: você conhece a 381? Que eu tô te perguntando? Já foi na 381? Já andou ali naquelas Já curvas? andou no anel rodoviário? Já passei. Agora, eu não sei como que isso vai afetar a minha percepção de política pública disso daí, que vai exatamente na linha de precisar reformar. Na verdade, o que você fala é o seguinte, o Estado precisa organizar suas finanças para fazer investimento, é isso? Não, e destravar também uma série de premissas falsas que a gente tem, né, sobre investimento da iniciativa privada em parceria com o poder público para a gente conseguir fazer os negócios acontecerem. Rapaz, no evento que aconteceu, o Bolsonaro foi que dia que o Bolsonaro esteve aqui? Foi na quinta-feira passada. Quinta-feira passada, você foi no evento? Fui. Mas você não subiu nem no palanque, como é que Mas você eu não sou deputado federal. Ah, tá, entendi. Só subiu o deputado federal. Como que tá a relação do Marco Antônio com os deputados do PL? O PL que já lançou alguns pré-candidatos, né? O deputado Eros Biondini, o Domingos Sávio, o Vili, vereador, o Caporeso, tecnicamente não é o PL que lança alguém, são eles que colocam o nome à disposição, né? Vili e o Caporeso são grandes amigos meus. Não tive a oportunidade de conhecer ou me aproximar do Eros Biondini nem do Domingos Sávio. E eu continuo nesse esforço de colocar meu nome à disposição do partido, porque eu acredito na decisão do Bolsonaro a respeito de quem é esse apito normal? É o horário. Ah, sim. Hora 45. Sim, senhor. 15 em 15. 15 em 15. Eu coloquei meu nome à disposição do partido. Eu realmente acho que eu trago aqui uma postura bem veemente, bem contundente com relação ao STF. Eu vejo isso em alguns pares meus, lá do PL. O próprio Vili tem dado entrevista falando sobre isso, o Caporeso também. Outros, eu não vejo expressividade no trato desse assunto, eu não vejo contundência, eu não vejo constância, eu não vejo denúncia, eu não vi nas viagens para os Estados Unidos que a gente fez para denunciar o Alexandre de Moraes e o Supremo em ambientes internacionais, em Washington, lá em Luxemburgo, lá na Europa. Não vi. Desculpa, eu falei Luxemburgo, mas na Europa, quando a gente fez a viagem para o Parlamento Europeu, não vejo essa presença também na mobilização de base. E o meu grande ponto é esse. Se a gente quer salvar o Brasil do Supremo, a gente precisa de caras que tenham uma postura que não seja aquela postura do deputado ausente ou do senador ausente. É o cara que fala o que precisa ser falado para ganhar voto na véspera da eleição e desaparece. Ô Marco, mas é exatamente sobre isso uma dúvida, até em relação a você com o Bolsonaro, né, com o ex-presidente. O ex-presidente Bolsonaro, às vezes, ele sobe muito tom nos palanques, né? No dia 7/9 de 2021, chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Só que aí, no mesmo dia, ele pediu o ex-presidente Temer para fazer uma ponte, ligar pro Alexandre de Moraes. Agora, na semana passada, o Bolsonaro também tinha subido o tom, tinha criticado, e quando ele estava frente a frente com o Xandão, né, que ele tanto atacou, ele pediu desculpas. E até de forma, fazendo uma brincadeira, sugeriu que o Alexandre de Moraes poderia ser o vice dele na campanha ano que vem. Como que você vê o ex-presidente Bolsonaro? Uma hora detona o Alexandre de Moraes e outra hora parece que busca uma interlocução, busca um diálogo. Você, como senador, teria... Eu não acho que o Bolsonaro buscou o diálogo com o Alexandre de Moraes. Eu acho que
Ali teve a participação do Michel Temer. Tem uma galera do deixa disso. E a galera do deixa disso é a pior galera que existe quando você tá num regime ditatorial. É tipo o Michel Temer, tipo essa galera do Centrão. Porque você deixa de defender uma... E eu não tô falando que esse foi o caso do Bolsonaro não, tá? Mas é a galera que vira e fala, pede desculpa porque vai melhorar, depois melhora, relaxa, os caras vão tirar o pé. E não tira pé. Ele enfia a faca, vira a faca, decapita, esquarteja, explode o cara, entendeu? E o Bolsonaro, ninguém sabe o que é sentar naquela cadeira. Depois de ser presidente da República e ficar de frente para um Supremo Tribunal Federal completamente golpista, onde você tem a Carmen Lúcifer lá, falando que tem 213 milhões de tiranetes no Brasil. Isso daí é inacreditável, assim. Toffoli chorando e censurando a galera. Então, só para responder objetivamente aqui, o Marcelo, eu acredito na liderança do Bolsonaro, eu acho que ele quer o que a gente precisa, né? Ele quer o melhor para o Brasil. E ao mesmo tempo eu estou me colocando à disposição exatamente por saber que pessoas que sofrem esse nível de perseguição precisam de apoio, precisam de grupo, mas um grupo coeso e capaz de enfrentar o sistema. Porque chega lá em Brasília, a primeira coisa que cola em você é senador mafioso e interlocutor que faz parte da quadrilha e da máfia do STF. Falando o seguinte, se tu abrir a boca a gente vai te pegar. Se você falar alguma coisa que você falou durante a campanha, esse relato eu ouvi milhares de vezes, a gente vai atrás do seu cargo e vai derrubar você. Por isso que a gente precisa de grupo. Mas um grupo coeso. Eu vou dar um tempo para ele, que ele não para de falar. Desculpa. Se deixar, ele não vai parar de falar. Mas olha, quando eu cheguei aqui na Itatiaia, eu rodei as principais vilas e favelas. Eu tenho um amigo mineiro que ele falou o seguinte, William, você sabe onde fica Baldim, Carneirinhos, Maro Verde, onde fica o Rio Piracicaba, o que é o quadrilátero ferrífeo ou projeto Jaíba? E eu fiquei martelando isso na cabeça. Você conhece alguns desses pontos ou esses lugares que eu falei para você? Cara, são 853 municípios, é um estado que tem 50 mil quilômetros quadrados a menos que a França, são 580 mil quilômetros quadrados do estado de Minas Gerais. Eu tenho disposição para ir em todas as cidades. Você não acha que a falta de todos os lugares não impede a tua A mesma coisa você pode falar sobre a postura no Senado de qualquer outro pré-candidato. Alguém teve experiência antes no Senado? Você não acredita que aqui nós temos a família mineira? É uma família muito tradicional, né? Onde as pessoas elas precisam confiar em você. Então, quando você vem de fora, né, como um paulista, e se apresenta como um pré-candidato, num enfrentamento às lideranças que estão aqui Posso falar uma coisa pra você? Eu vou te falar uma coisa para você muito legal. Eu tenho apoio em quase todos os municípios. A gente tem um mapeamento que a gente começou a fazer recentemente, e sabe o que é mais legal disso que você está falando? É que isso é uma mentira. O povo mineiro é o povo mais acolhedor, mais preocupado com a liberdade do cidadão brasileiro, mas você não acha que o povo mais aguerrido em quem ele confia ou em quem ele conhece confia. O Estado? Em quem ele confia. Ou em quem ele conhece em o quem Estado? ele confia. Entendi. Porque conhecer o Estado, bichão, a gente precisa conhecer e resolver. Não adianta só conhecer o Estado e virar as costas pro cara quando ele precisa, que é o que está acontecendo hoje com o Estado de vocês. Satisfeito? Marcelo da Fonseca, nosso jornalista aqui de política. Marco Antônio, ele conhecido como Superman, ele é advogado e professor de Direito Constitucional. Pena que o nosso tempo é curto, eu tenho que ir. Marquinhos, bom te ver. Queria fazer mais uma sabatina aí sobre Minas Gerais com o Marco, hein? Vamos lá. Feliz da vida. Na verdade, você precisa rodar muito o estado, hein, Marquinhos? E tô rodando, graças a Deus. Tô aqui há 2 meses e não parei de viajar desde o começo, graças a Deus. Vem cá, quem é que te apoiou? Quem é que mandou você vir pra cá? Eu falei com o Bolsonaro e ele falou, vai e se coloca à disposição do partido, e foi o que eu fiz. Beleza.